Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube, canal que tem como foco principal letrar você, doutrinar você, ensinar para você o beabá, a cartilha da saúde, para te ensinar realmente a gerenciar a tua própria empresa. Qual empresa? Corpo humano. Esse corpo que você recebe, saudável, funcional, mas que ao longo da vida precisa de cuidados especiais, assim como a gente cuida de qualquer máquina que a gente compra, comprou um carro, comprou um computador, qualquer aparelho que a gente compra tem que ter o manual de instruções. Então eu gosto de dizer que esse meu canal, nosso canal aqui no YouTube, nada mais é do que esse manual de instruções que você precisa para gerenciar o seu processo de envelhecimento, aumentando as chances, as probabilidades de se tornar um idoso, vamos falar idoso não, né? Para se tornar um centenário saudável. Essa é a proposta desse canal. E para isso, vamos lá, mais um vídeo hoje, falando sobre o que nos últimos anos se tornou basicamente o cerne do nosso canal, né? O ponto principal do nosso canal, que é o intestino. Que vou plagiar aqui agora uma querida amiga aqui, doutora Gisela Savioli, que ela fala o seguinte, né? O intestino é onde tudo começa e não onde tudo termina. E eu concordo com ela, por quê? Porque o intestino, ele não é só um órgão excretor onde você põe cocô põe toxinas no cocô para o cocô levar embora. É onde começa a vida. Todo nutriente que chega até a célula, ele precisa ser absorvido pelo intestino. E eu vou trazer hoje aqui uma condição cada vez mais comum no meu consultório, que é o que a gente chama de síndrome da má absorção, ou eu gosto mais de falar assim, ó, síndrome desabsortiva, também chamado de síndrome da má absorção, que é algo não palpável, não é uma patologia tão fácil de chegar nesse diagnóstico. Por quê? Porque precisa de um pouquinho de uma visão diferente do médico. O médico que está assistindo o paciente, ele tem que pensar um pouquinho fora da caixa, porque a gente pensa muito com aquelas questões de protocolo, sabe? Tipo assim, tem que se enquadrar 100% num protocolo para receber um nome de uma doença. E se o paciente não se encaixou e não recebeu aquele nome de doença, parece que o paciente ele tem que voltar para casa e se contentar com a vida dele, mesmo que seja uma vida com queixas, com sintomas, que é justamente o que a gente luta para quebrar esse sistema, quebrar esse protocolo, né? E fazer um atendimento mais individual, olhar para o paciente como um indivíduo único, como um ser único e enxergar que não existe queixa que não tenha causa, né? Então, assim, aquele paciente que chegou com queixa, se sente cansado, com queda de cabelo, indisposto, o sono está ruim, daí a gente faz um check-up, olha o exame, vê que não tem nada e fala assim, vai para casa, é coisa da tua cabeça. Não, existem queixas e se as queixas existem, tem alguma coisa que a gente tem que procurar, né? E aqui a síndrome desabsortiva é uma síndrome que traz muitas queixas para o paciente. Eu acabei de citar as principais. A principal delas é baixa de energia, é um paciente mais cansado, ele fala para você, eu estou cansado. Óbvio que existem várias causas que levam ao cansaço. Eu já fiz uma série de vídeos aqui, uma sequência, uma playlist que chama Fadiga, falando que o cansaço pode estar associado a déficit hormonal, pode estar associado a hipotireoidismo, a alteração da glândula adrenal. Tem várias causas de cansaço, mas uma delas que a gente sempre tem que estar pensando e procurando e considerando é a síndrome desabsortiva, tá? Primeiro é o cansaço, depois, justamente, tecidos adjacentes ao corpo ruim, a gente chama de pele e anexos. O que é pele e anexos? Anexos da pele. Quais são os anexos da pele? Unhas e cabelos. Então aquele paciente com uma pele ruim, com unha quebradiça, com queda de cabelo, também vou pensar aqui em síndrome desabsortiva. E, obviamente, aí entram diversos outros sintomas que ao longo do vídeo aqui
a gente vai entender. Mas para isso entender o conceito, olha só, síndrome da má absorção. Obviamente eu estou falando do quê? Eu estou falando de intestino, porque a absorção, eu tenho duas fontes onde eu vou ter a absorção, uma fácil absorção. Eu vou ter o intestino, que é o órgão que absorve, e eu tenho a pele, que também é um órgão absortivo. Mas é muito difícil eu nutrir um indivíduo pela pele, eu não consigo dar aminoácido, dar todos os alimentos pela pele. Então eu preciso de um intestino saudável, de um intestino funcional. E para isso, eu vou desenhar aqui um pedaço do intestino delgado, que é onde a gente mais tem onde tem absorção da maior parte dos alimentos, e vou explicar por que Deus fez tudo perfeito aqui, ó. A célula que recobre a parede interna do intestino, ela é uma célula que contém essas vilosidades aqui, ó. Olha só, ela é toda cheia de vilosidade. E é muito fácil de entender o porquê que o intestino é forrado, é coberto por essas células. Essas células têm nomes, tá? Elas chamam enterócitos, tá? E os enterócitos, então, têm essas vilosidades para aumentar a superfície de contato com o alimento que está passando aqui. Eu vou até apagar esse cantinho do intestino e vou mostrar para ficar mais claro. Vamos imaginar que aqui eu tenho um enterócito, tá? Ó, essa célula aqui. Vamos imaginar do lado uma célula que não tivesse vilosidades. Vamos desenhar assim, ó, uma célula chata, plana, tá? Desenhei duas células aqui. Qual é a célula que tem mais capacidade de absorver nutrientes? Porque olha só, essa aqui, vamos inventar aqui, ó, que essa daqui, se aqui a gente tem 8 centímetros, quantos centímetros eu tenho aqui, ó? Eu vou ter aqui talvez 80 centímetros, eu vou ter 10 vezes mais superfície de contato com o alimento que está passando no meu intestino. Por isso que o intestino precisa dessas vilosidades, tá? Então, isso aqui já é o primeiro passo para a gente entender um pouquinho da síndrome desabsortiva, porque a síndrome desabsortiva, ela é basicamente dividida em três partes, né? Três causas, que pode ser ou uma ou outra, ou pode ser tudo junto, né? A primeira aqui é a fase luminal, que é a fase que acontece dentro do estômago, que é a fase da digestão. Samuel, mas o estômago absorve elementos? Não, o estômago não absorve alimentos, mas o estômago é o órgão que vai preparar os alimentos para que eles possam ser absorvidos pelo intestino. Então aqui, ó, o que acontece? No estômago, eu preciso ter uma acidez gástrica que seja o suficiente, nem mais nem menos, porque os extremos são tão ruins, né, quanto eu preciso ter um equilíbrio da acidez gástrica para garantir que esse estômago faça a digestão do alimento para que ele seja transformado em frações tão pequenas que quando chegue ao intestino, o intestino possa absorver, tá? Só que aqui não é só a questão da acidez, o HCl, né? Que é o ácido clorídrico. Aqui eu também tenho a questão das enzimas. E também entram aqui, então, as enzimas pancreáticas. Então eu preciso de um pâncreas, enzimas pancreáticas. E eu tenho também enzimas intestinais, porque a digestão não é feita somente no estômago. Aqui é onde acontece a maior parte da digestão. Quando o alimento passa adiante e ele segue no duodeno e ele vai para o intestino, eu vou ter também presença de enzimas depois do estômago que vão continuar o processo de digestão, entendeu? Então, enzimas pancreáticas, amilase, lipase, são enzimas importantes, né? Tanto quanto as enzimas, a pepsina, que vem lá do pepsinogênio, toda essa orquestra de enzimas que envolve a digestão, ela precisa acontecer, porque se essa fase não for bem feita, eu vou sacrificar a segunda fase, que é a fase da absorção na mucosa do intestino. Absorção na mucosa. E essa fase de absorção na mucosa, ela pode ser
uma falha na absorção aqui na mucosa do intestino, ela pode acontecer por uma insuficiência digestiva, como a gente acabou de ver. Se isso aqui não funcionou, automaticamente aqui eu vou ter problema, mas eu tenho outras causas, né? Pode ser que isso aqui esteja perfeitamente funcional, mas eu tenha outros problemas aqui diretamente nas vilosidades, porque existem alimentos que você pode consumir e esses alimentos, eles podem não te dar absolutamente nenhum sintoma, nenhuma manifestação, a barriga está bonitinha, o cocô pode estar saindo bonito, mas estes alimentos podem estar diminuindo a tua capacidade absortiva por estar lesionando aqui as tuas vilosidades. E aí esse intestino, ele fica todo curtinho. As vilosidades que eram para estar assim, ó, agora está assim, ó, toda curtinha, entendeu? Quais são os principais alimentos que a gente bate na tecla, fala aqui para vocês? Obviamente, o primeiro de todos aqui é o glúten, tá? O glúten, ele é uma macroproteína que o nosso estômago hoje já não tem mais uma capacidade de digerir este glúten moderno. Eu não estou falando do trigo ancestral, do trigo de Jesus Cristo lá, que ele comeu, dividiu com os apóstolos, não. Aquele lá eu tenho certeza que os apóstolos comeram, ninguém teve problema no intestino com aquele trigo. Acontece que o que você come hoje já não é mais aquele mesmo trigo. Isso eu já fiz vídeo explicando, tem uma série de vídeos sobre o trigo, explicando como foi que o trigo foi modificado. E esse trigo moderno, ele então, hoje, tem uma capacidade muito grande de gerar danos no intestino. E aí eu falo para você que, às vezes, eu fico até chateado, porque eu tento trazer a verdade, trazer a informação, e eu leio alguns comentários que eu penso, meu Deus, eu não estou conseguindo explicar, não é possível, as pessoas não estão entendendo. Tem gente que vai lá e escreve e fala assim, eu como pão a vida toda e nunca tive nada. Como é que você sabe que você nunca teve nada? Você consegue enxergar as vilosidades do teu intestino? Esse negócio de eu nunca tive nada é tão relativo, porque a pessoa está pensando que o alimento, então, ele só faz mal se quando você ingerir, você sentiu alguma coisa. Então, por exemplo, se você tomar refrigerante com pH de 2, que obviamente é uma insanidade, mas você tomou refrigerante e não sentiu nada, eu tomo refrigerante e não sinto nada, não tenho dor de cabeça, minha barriga não incha, então tá tudo certo, então eu vou seguir a vida. Isso, na verdade, desculpa a ofensa, mas é uma burrice sem fim você acreditar que se você comeu agrotóxico, refrigerante, nuggets, maionese, ketchup, mas não sentiu nada, parece que está tudo certo, vida que segue, eu sou saudável. Mentira! Lá no intestino alguma coisa está acontecendo. Mas como é que eu faço para descobrir isso? Eu vou fazer um exame de colonoscopia, que é aquele exame, então, que vai entrar com uma câmera de vídeo no ânus do paciente e vai dar uma olhada como é que está o intestino. Sinto muito lhe dizer, mas a colonoscopia, eu acabei de falar, é uma câmera de vídeo, não é uma lente de microscópio, porque se eu falei que isso aqui é uma célula chamada enterócito, célula, você consegue enxergar célula com câmera de vídeo? Não existe isso. Para você enxergar uma célula microscópica, você precisa de um microscópio. Portanto, você pode estar com as vilosidades do teu intestino todas destruídas e vai fazer o exame de colonoscopia e vai dizer a mucosa está linda. Está linda por quê? Porque não tem um processo inflamatório a nível de mucosa. Está só relacionado aqui às vilosidades, entendeu? Então o exame de colonoscopia, ele não vai trazer esse tipo de agressão, ele não vai visualizar, tá? Eu falei do glúten, mas não quero deixar de falar, obviamente, da caseína, porque a caseína é a segunda proteína tão agressora nas mucosas quanto o glúten. E aí vem outro puxão de orelha aqui. As pessoas me procuram, chegam no consultório e falam, já estou tomando leite sem lactose, já estou comendo queijo sem lactose. Gente, eu falei lactose, a lactose não tem capacidade de gerar uma inflamação nas vilosidades. Quem faz isso é a caseína, que é a proteína do leite da vaca. Então o leite da vaca é um alimento
considerado agressor da mucosa do intestino, o leite e seus derivados, por conta da caseína. E não adianta tomar leitinho sem lactose, comer queijinho sem lactose. E é justamente por isso aqui que o leite da vaca é considerado um alimento mucogênico, gerador de muco nas vias aéreas. Gera muita secreção, pigarro, catarro, sinusite, rinite, otite, amidalite, tudo isso por conta dessa inflamação no intestino gerado pela caseína. Então, aqui eu coloquei os dois piores alimentos, né, se é que dá para chamar de alimento, para as vilosidades, que é o que vai fazer com que elas diminuam, tá? Normalmente, a gente sabe que aos 60 anos o paciente tem 1/3 do tamanho da sua vilosidade. É um processo natural se não tiver cuidado com o que come. Então, imagina que o indivíduo começa a sua vida com vilosidades compridas assim e termina com vilosidades assim, ó, 1/3, né? Então, por isso que o idoso, ele já começa a ser um paciente de risco para desenvolver síndrome desabsortiva. E a gente vai falar disso depois, ok? Bom, então aqui a gente está falando da segunda, ó, primeira fase de síndrome desabsortiva pode estar associada à digestão. Segundo, aqui é a fase da absorção na mucosa. E a terceira é a fase do transporte de nutrientes, tá? Porque olha só, como é que funciona aqui? Eu tenho a fase onde eu tenho que preparar o alimento para ele ser absorvido. Depois de absorvido, ele tem que ser jogado na corrente sanguínea e ser transportado até a célula. Aqui eu vou falar para você que a principal causa de déficit de transporte de nutriente está justamente associado ao que a gente chama de vitaminas lipossolúveis, tá? Existem as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. A maior parte das vezes que existe problema na terceira fase está associado às lipossolúveis, que são apenas 4, vitamina A, D, E e K. A gente chama isso de complexo ADEC, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, que são as vitaminas que precisam de uma carona de gordura, por isso que é lipossolúvel, é solúvel em gordura. Se não tiver a gordura para fazer o transporte e a absorção, não existe absorção dessas vitaminas. Aqui eu vou dizer que a principal causa é justamente pacientes que tiram a vesícula biliar, porque a vesícula biliar produz a bile para emulsificar gorduras e tal, mas para ajudar na absorção das vitaminas lipossolúveis, ok? Então aqui a gente tem no quadro as 3 principais fases onde eu posso ter um defeito de absorção. Vamos entender um pouquinho das principais causas. Então vamos lá, olha só. Conforme o passar dos anos, conforme o processo do envelhecimento, realmente o idoso ele vai diminuindo a sua capacidade digestiva, ele vai diminuindo a capacidade de produção de enzimas, a capacidade de diminuição de síntese de próton, né? Porque existem as bombas de próton que secreta próton, né? O que é próton? Próton é o H+. Então, se você não tem a produção do H+, você não junta com o cloro menos aqui para formar o HCl, tá? Bom, outra coisa, inibidores da bomba de prótons. Ó, eu estou falando que o próton é necessário para formar o HCl. E existe um remédio chamado de inibidor da bomba de próton, que ele inibe a produção de próton. Que remédio é esse? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Todos os prazóis, eles vão diminuir ou talvez aniquilar completamente com a tua capacidade de produção de ácido clorídrico. Então, é fato que os inibidores da bomba de prótons estão associados à síndrome desabsortiva, porque essa pessoa começa a não ter a capacidade de absorver alimento, não tem a capacidade de digerir, digestão dos alimentos para secundariamente serem absorvidos. Outra questão aqui, o estresse excessivo, ele gera uma alteração muito severa no estômago, o cortisol em excesso, chega a gerar a tal da gastrite nervosa. Então o estresse em demasia, ou a inabilidade, melhor falar assim, ó,
a inabilidade de lidar com o estresse pode ser um grande fator a atrapalhar o processo digestivo. Ou talvez a inabilidade de conhecimento de saber o que comer, como combinar, né? Já fiz um vídeo aqui falando sobre crononutrição, onde eu explico que ao longo do dia existem momentos melhores para comer um alimento, momentos melhores para outro alimento e combinações que a gente não deveria fazer, né? Por exemplo, assim, vamos até citar aqui, ó, o uso do café. A pessoa toma café preto depois do almoço, depois da refeição. Tá fazendo o quê? Tá tirando a capacidade de absorção do ferro e do cálcio. Então, coisas relacionadas a erros dietéticos, né? Ah, mas café é saudável. Sim, tem muita coisa que é saudável que você tem que saber o limite para consumir e o horário para consumir, tá? Então, tem um crononutrição. Depois eu boto o link aqui para você. Então, olha quanta coisa a nível de estômago que eu já posso ter, né, comprometimento. Aí, ainda a nível de estômago, mas trazendo aqui para nível de intestino, porque é misto, eu trago uma das cirurgias que eu mais condeno no mundo, que é a cirurgia bariátrica. Por que eu condeno a cirurgia bariátrica? Em primeiro lugar, porque ela não é uma cirurgia com tanta garantia de que você vai emagrecer, né? Porque já tem gente que fez 2 cirurgias bariátricas, eu tenho um monte de paciente que chegou aqui depois de ter feito 2 cirurgias bariátricas e estavam gordinhos, estavam obesos. Então, pô, a cirurgia não funciona. Por quê? Porque a cirurgia tinha que ser na mente, né? O obeso, ele é viciado, dependente químico, e não um problema de estômago. Nem o obeso tem problema de estômago, de intestino. O problema dele está aqui, na cabeça. Então, você operar o estômago e o intestino, você está operando o órgão errado, né? Igual o usuário de cocaína. Ele é compulsivo e cheirador de cocaína. Eu vou costurar o nariz dele? Não vou costurar. Então, o cara que come demais, eu não vou retalhar o intestino dele. Por quê? Porque o paciente que faz cirurgia bariátrica, ele está sentenciado a ter que ficar fazendo reposição de algumas vitaminas para o resto da vida, né? Justamente por conta disso, por conta de estar tirando um pedaço do estômago, um pedaço do intestino. Outra causa aqui, ó, de má absorção a nível de intestino, diarreias, né? Diarreias, pacientes que apresentam diarreias crônicas. Bom, e aí, por vários motivos, né? Outra causa, síndrome parasitária, presença de vermes, parasita. Ai, que nojo, Samuel. Sim, muitas pessoas têm parasitas no seu intestino, principalmente a giardia. A giardia, ela tira a absorção de várias vitaminas. Então, é importante, sempre que tiver acompanhamento do seu médico, conversar com ele, né? Por quê? Porque não existe um protocolo bem estabelecido para tratamento de parasitose. Não tem tem gente que fala, é uma vez por ano. Depende do paciente, depende da exposição. Tem animal em casa, não tem? Come comida em restaurante ou come comida só na sua casa, fazendo a higiene correta, né? Isso tudo depende. Então, não existe regra para desparasitação, ok? Então, olha aqui, ó, a gente já trouxe, já abordou várias causas que a gente tem que pensar. Aqui eu vou trazer de novo, obviamente, a idade, né? O idoso, como eu disse, ele já tem um comprometimento a nível de digestão e acabei de falar para vocês que aos 60 anos as velocidades do idoso encurtam em 3 vezes, é 1/3 da altura da velocidade. Então ele começa a ter um comprometimento de vitaminas, de absorção de elementos, tá? E aí o que acontece? Não existe como o corpo continuar sintetizando hormônios, sintetizando neurotransmissores, sintetizando produzindo células imunológicas. Se não tiver o básico, se não tiver os microelementos, né? Se eu não tenho a glicose, eu não tenho o aminoácido, se eu não tenho o lipídio, se eu não tenho os cofatores de reação enzimática, né? Se eu não tiver, por exemplo, cofator para síntese de serotonina, quais são? Magnésio, vitamina D, vitamina B6, né? Que é a piridoxina. Cada ciclo, por exemplo, o ciclo da metilação no fígado, que é um ciclo importante, tem que ter cofator. Quais são? Vitamina B12, B6, B9. Só que isso tudo depende da absorção. Então a síndrome desabsortiva,
ela é uma síndrome que vai gerar uma pane no sistema, porque eu deixei de ter absorção de elementos. Mas, muitas vezes, o paciente pode fazer exames de sangue, aqueles triviais e tradicionais, e não vai ter nada, não vai ter absolutamente nada. Né? Ele vai ter que seguir uma investigação mais profunda, ele vai ter que fazer uma colonoscopia, porque já estava quase esquecendo, né, de falar aqui da mais severa das síndromes desabsortivas, que é a doença celíaca, que é quando o paciente tem comprovadamente a doença que ele não pode comer trigo, onde o trigo traz para ele uma doença. Eu, na minha cabeça, como é que eu enxergo isso? Eu acho que todos nós somos celíacos, porque o trigo, não existe um intestino que não sofre com o trigo. Obviamente, o doente celíaco é o paciente que sofre muito mais, é o paciente que consegue ter um diagnóstico que ele não deveria consumir o trigo, né? E junto com a doença celíaca, outra doença inflamatória intestinal é a doença de Crohn, né? Então isso tudo bem, eu enxergo, eu faço uma colonoscopia, eu vou enxergar aquela doença inflamatória intestinal, mas enfim, não importa se eu dei nome de celíaco, se o que ele tem é uma doença de Crohn, o que importa é que a síndrome desabsortiva, ela está associada a principalmente o que você come e o que você sente, né? Porque é o estresse e a comida inflamatória que são os principais causadores disso. Obviamente eu trouxe aqui, falei de idade, falei de cirurgia bariátrica, mas num paciente de 40 anos que não fez bariátrica, o que pesa nele? É o que ele come, né? É como ele lida com o estresse da vida. E ó, ainda bem que eu estou esticando o vídeo aqui, que cada vez que eu estou esticando está vindo mais coisa que eu esqueci de falar. Existe um elemento muito presente na sociedade que por si só, sozinho, ele tem a capacidade de diminuir a absorção de 22 vitaminas e minerais no intestino, que é o álcool. O álcool, o consumo de bebida alcoólica diminui a absorção de 22 minerais e vitaminas no intestino, tá? Principalmente todo o complexo B. Por isso que está muito associado à perda de memória, a atraso cognitivo, a bebida alcoólica. Então, olha quanta coisa que eu tenho que conversar com o paciente, avaliar durante a consulta, tá? Mas tudo isso para dizer o quê? Que síndrome desabsortiva tem cura. Síndrome desabsortiva tem reversão. Só que para isso, obviamente, o paciente precisa se livrar de tudo que foi causador dessa síndrome, né? Se ele bebe, vai ter que parar de beber. Se ele está com parasita, tem que desparasitar. Se ele está mais idoso, tem que rejuvenescer. Não, daí não dá, né? Essa aqui não dá. Aí o que a gente faz? A gente dá, por exemplo, o paciente está idoso, a gente vê que ele não produz mais ácido clorídrico. Eu dou para ele enzima digestiva, eu prescrevo cloridrato de betaína, eu vou tentando fazer um rebolation aqui para driblar os processos do envelhecimento que vão sofrendo falha. A gente vai usando coisas externas, né? Dou probiótico para o paciente, dou enzima digestiva, a glutamina ajuda muito aqui também a aumentar essas velocidades, a reparar a velocidade. E, obviamente, nosso corpo não funciona sem combustível. Então, esse entendimento que você é a pessoa que tem a função de cuidar, de gerenciar, de administrar esse nosso maquinário bioquímico é fundamental esse conhecimento para você. Então, ter uma vida plena, feliz e que teu corpo transborde hormônios, neurotransmissores, citocinas anti-inflamatórias, tudo que você precisa para viver em alta performance. Você é o único responsável por isso, não é o teu médico. São as tuas atitudes, os teus cuidados, as tuas escolhas. Então eu espero que esse vídeo possa somar um pouquinho mais na tua vida. Já quero aproveitar aqui e fazer um super convite para você. Se esse tema te interessa, se ser o autor da própria saúde é algo que te instiga, no dia 2 de fevereiro eu estarei organizando um evento onde eu quero te ensinar muito mais do que você aprendeu aqui. Eu quero te ensinar a cartilha da saúde, te pegar pela mão e te ensinar todo o beabá que você precisa ter como conhecimento para fazer boas escolhas. O nome do evento chama O Renascimento. O evento que eu faço apenas
uma vez por ano, todo começo do ano, para justamente ensinar pessoas aí a renascerem de situações onde realmente não estão vivendo com qualidade de vida. O legal desse evento é que o investimento é muito baixo. Você pode estar comigo no dia 2 de fevereiro com o custo de R$ 0, ou seja, gratuito, online, ao vivo. A única coisa que eu preciso saber para receber você no evento é se a sua saúde é o mais importante na tua vida. Se for, abaixo desse vídeo tem um link que você vai clicar, se inscrever para estar comigo ao vivo, gratuito e online no dia 2 de fevereiro. Conto com a sua presença, fica aqui o meu muito obrigado.